Pessoal, aqui é o professor Marcelo, professor de matemática. Vamos que vamos, senhores. Grandezas diretamente e inversamente proporcional. Já vamos direto ao assunto. Para que você esteja estudando esse assunto aqui, o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, você já sabe o que é uma proporção. Certo? Você já sabe que é uma proporção, ok? Você já tem essa noção do que é uma proporção, certo? Vamos lá. Relembrar aqui. Se eu tenho uma razão, né, qualquer, por exemplo, eu tenho aqui, se eu dou um passo, enquanto eu dou um passo, você dá dois passos, certo? Se eu der dois passos, percebe que eu di um e você foi e deu dois? E se eu der dois, você vai dar quanto? Seguindo aqui na mesma proporção, você vai dar 4, certo? Se assim seguir em uma mesma proporção. Isso significa dizer que eu tenho uma razão conectada com outra razão proporcionais, que elas são o que? Proporcionais, significa dizer que elas são iguais, têm o mesmo resultado, o mesmo valor. Porque enquanto eu estava dando um passo, você deu dois passos. E se eu passar então a dar dois passos, você vai dobrar, você vai dar 4 passos. Isso significa que essas duas grandezas aqui, elas são o que? Proporcionais, certo? Elas são proporcionais. Essas duas razões, elas são proporcionais. E você descobre assim, ó, 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 4 dá 4. Percebe que deu o mesmo valor? Significa dizer que essas duas razões, elas são proporcionais. Pessoal, e essa aula nós vamos aprender o seguinte, que essas duas razões proporcionais, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Então, você já sabe que é uma proporção. Você já tem noção que é uma proporção. Agora, nós vamos descobrir essas duas proporções existentes, que são as chamadas proporções diretamente proporcionais, as chamadas grandezas, né? Diretamente proporcionais, ou as grandezas inversamente proporcionais. Grandezas são razões, tá? Razões. Quando eu conecto duas ou mais razões, e essas razões elas são proporcionais diretamente ou inversamente. Beleza? Tranquilo e fácil assim? Muito bem. Vamos então primeiro aprender o que é uma grandeza diretamente proporcional. Professor, o que é uma grandeza diretamente proporcional? O que são grandezas diretamente proporcionais? São duas ou mais razões conectadas que formam a proporção. Mas vamos lá. Aqui está o conceito. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, você tem uma razão, e se você aumentar uma delas, a outra aumenta também, certo? A outra também aumenta. Professor, como assim? Pessoal, aqui eu trouxe um exemplo para você, ó. Vamos lá. Um automóvel, em uma hora, ele percorre 80 km. Percebe que em uma hora, ele gastou uma hora, ele percorreu 80 km. Ele gastou uma hora. Agora, pessoal, seguindo a mesma velocidade média, se ele percorrer agora o dobro, se ele percorrer 160 km, 160 km, você acha que ele vai gastar quantas horas? Percebe que você tem aqui uma grandeza? E aqui você vai ter outra grandeza.
Então, você acha que ele vai gastar quantas horas? Se em 80 km ele gastou 1 hora, em 160 ele vai gastar 2 horas, certo? 2 horas. Agora, eu te pergunto agora, em 3 horas, ele vai gastar quantos quilômetros? Aliás, ele vai percorrer quantos quilômetros em 3 horas? Quantos quilômetros? 160, ele vai percorrer mais 80, correto? Porque ele percorre 80 quilômetros de hora em hora. 1 hora 80, mais outra hora, mais 80. Mais outra hora, mais 80. Então 80 mais 80 mais 80 dá quantos? Dá 240 km. Muito bem. Então, pessoal, o que eu quero falar com você é o seguinte. Ó, vamos colocar aqui na tabelinha 240 km. O que eu quero dizer para você que as razões elas são diretamente proporcionais quando você tem aqui 1 hora, 1 por 80, que é igual a 2 por 160, que é igual a 3 por 240. Percebe que de 1 hora para 2 horas aumentou. Então houve aqui o que? Um aumento. Agora percebe que dessa grandeza aqui, ó, dos 80 km para os 160 km também aumentou. Pessoal, quando isso ocorre, ó, aumenta e aumenta, eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais, certo? Daqui, ó, dessa razão para cá também, ó, de 2 subiu para 3, aumentou, correto? De 160 foi para 240, também aumentou. Isso significa dizer que essas razões aqui, essas grandezas são diretamente proporcionais, certo, pessoal? Eu vou dizer aqui algo para você interessante. Vamos lá. Muito bem, pessoal, é o seguinte, nós estávamos lá na folhinha, agora eu vim aqui explicar para você o seguinte, o que é essa questão aí da grandeza diretamente proporcional. Eu citei aquele exemplo para você lá do automóvel, percebe? Ele andou 1 hora, fez um percurso de 80 km, 2 horas, 160, 3 horas, 240, percebe que uma grandeza vai aumentando e a outra também vai aumentando. Quando isso ocorre, uma razão ela aumenta de forma consequencial, isso significa de forma proporcional, a outra também vai aumentando. Então isso significa dizer que eu estou diante de grandeza diretamente proporcional. Agora olha, outro exemplo, você chega lá no posto de combustível, você vai comprar uma gasolina. Aí você chega para o moço e fala, moço, quantos reais está o litro de gasolina? Ele fala assim, olha, está 5 reais o litro de gasolina. Aí você fala, moço, ponha 2 litros de gasolina. Beleza, ó, você tem 5 reais, você tem aqui uma razão. 5 reais, 5 reais cada litro de gasolina, 2 litros. Então você tem 2, você vai pagar 10. Então você tem aqui 2 por 10. Você tem uma razão, você tem uma grandeza, certo? Você tem aqui uma grandeza. 2 litros, 10 reais. Só que aí quando o moço foi colocar, você falou, moço, faz o seguinte, eu vou colocar 4 litros de gasolina agora. Percebe que essa grandeza aqui, ela aumentou? Percebe que eu estou aumentando essa grandeza? Se eu estou aumentando, percebe, olha aqui. Eu coloquei agora, vou colocar 4 litros, eu estou aumentando a grandeza. Eu vou pagar menos ou mais? Ou vai aumentar o valor que eu vou ter que pagar? Vai aumentar. Percebe que se eu aumentar a quantidade de litro, vai aumentar também o valor que eu vou pagar. Então eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Tá, beleza? Vamos voltar lá para o caderno. Qualquer coisa eu volto aqui de novo com vocês. Pessoal, então olha, como eu estava explicando lá para vocês, sobre a questão da gasolina. Só para que vocês entendam, né? Então, percebe, aqui eu tenho uma razão,
né? Ó, que eu tenho uma razão. E aumentei, se eu aumentei, ó, aumentei e aumentei. Aumentou, aumentou, diretamente proporcional. Aqui aumentei e também aumentou, diretamente proporcional. Agora vamos aqui para um exemplo. Esse exemplo está ligado diretamente ao que é uma regra, umas grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Aqui eu tenho um exemplo. Comprei 5 metros de corda por R$40. Então você tem aqui 5 metros de corda por quantos? Por R$40. 5 metros de corda é igual a R$40. Por favor, presta muita atenção nisso aqui. 5 metros de corda por R$40. Quanto pagarei por 14 metros? Então agora, ó, você tem a razão, você tem aqui a razão dos metros de corda. Então você tem aqui a razão dos metros de corda. Aqui você tem a razão do dinheiro, do valor que você vai pagar. Em 5 metros você paga 40, em 14 metros você vai pagar um ponto de interrogação. Você não sabe, você tem que descobrir. Agora pensa comigo aqui. Pensa comigo. Essa grandeza, ela é diretamente proporcional ou inversamente? Professor, é diretamente proporcional. Ótimo, perfeito. Olha aqui. Se em R$5, R$5 você paga 40, certo? Você paga 40. Agora percebe, desculpa, se em 5 metros você paga R$40. Se em 5 metros você paga R$40. Agora, se eu aumentar a quantidade de metros, eu vou aumentar a mão. Eu aumentei para 14. Você acha que eu vou pagar mais ou vai abaixar o valor? Eu vou pagar mais do que 40 ou menos do que 40? Professor, mais do que 40. Percebe então que se eu aumentar os metros de corda, eu vou ter que pagar mais. Essas duas grandezas aumentou, pessoal. Essas duas grandezas aumentou. Então, eu estou aqui diante de grandezas diretamente proporcionais. Ok? Diretamente proporcionais. Vamos aqui. Agora eu vou ensinar uma regrinha para você. Regra da seta. Regra da seta. Nossa, professor, que regra é essa? Você vai usar essa regra da seta para resolver os probleminhas de regra de 3 simples. E depois nós vamos estudar semana que vem a regra de 3 composta. Como? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a ponta da seta sempre apontando para o X. Começo de tudo, a ponta da seta apontando para o X. Agora, eu quero que você analise o seguinte. Se eu gastei R$40 em 5 metros, eu vou gastar mais ou menos em 14 metros? Vou gastar mais. Percebe que aumentou aqui? Vai aumentar aqui e aumentou o metro. Vai aumentar o reais e aumenta metro. Então, quando aumenta, a seta é para cima. Ok? Quando aumenta, a seta é para cima. Professor, e por que essa do X ficou para baixo? Então, a regra da seta é, primeiro, a pontinha da seta sempre apontando para o X. Depois, você faz a análise se essa aqui é diretamente ou inversamente proporcional em relação a essa aqui, tá? Então, nesse caso, quando aumenta, a seta aponta para cima. Não esqueça disso. Agora, você liga as pontas da seta. Liga a ponta da seta com essa ponta da seta. O que tem nessa ponta da seta? 5. E aqui tem o que? X. 5 vezes X dá 5X. E 14. Agora você liga o pé da seta com o outro pé da seta. 14 vezes 40. Você coloca o sinal de igual. Igual a 560. X é igual a 560 dividido por 5. O X aqui, nesse caso,
que é o valor que eu estou procurando aqui em reais, o x aqui nesse caso vai ser 560 dividido por 5, que vai dar exatamente 112. 112. Então, pessoal, o que interessante é o seguinte, que se em 5 metros eu paguei 40 reais, em 14 metros eu vou pagar 112 reais. Vou pagar 112 reais, certo? Mais um exemplo aqui sobre regras diretamente proporcionais para vocês. Um outro exemplo aqui é o seguinte, a distância entre Fortaleza e Natal. Aqui está Fortaleza, no mapa, tá? Eu tenho aqui um mapa, Fortaleza a Natal. Eu uso aqui uma escala chamada escala 1/80. 1/80. Quer dizer o quê? Cada 1 centímetro aqui nessa régua, aqui, deixa eu ver, de Fortaleza, eu vou puxar o zoom aqui para você ver. Ó, de Fortaleza a Natal, você tem quantos centímetros? Você tem 1, 2, 3, 4, 5,5, né? Ó, 5,5. Então você tem, para a escala usada, essa é a escala. Quando você faz essa medição aqui com régua no mapa, em qualquer mapa que você for trabalhar, qualquer mapinha, quando você trabalha com esses mapas aqui, você usa escala, tá? As escalas. Nesse caso, para cada 1 centímetro nesse mapa, lá mesmo, na medida, se você for de ônibus, de bicicleta, para cada 1 centímetro no mapa equivale a 80. Isso é chamado de escala. Tá, mas aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma razão, aqui eu tenho uma grandeza, certo? Aqui eu tenho uma grandeza, tá? 1 é igual a 80. 1 é igual a 80, certo? 1 é igual a 80. Agora eu te pergunto o seguinte, se a escala usada é essa aqui, 1/80, 1 é igual a 80, e 5,5, 5,5. Tá, aqui eu tenho a razão dos centímetros e aqui eu tenho a razão dos quilômetros. Então, quantos quilômetros eu vou ter entre Fortaleza e Natal? Muito bem, como eu disse para você, você tem aqui sempre a ponta da seta apontando para o X, ok? Não esqueça disso. Agora, olha, se 1 centímetro equivale a 80, 5,5 vai, olha aqui, ó, 5, se 1 aumentou, percebe, aumentou para 5,5, aumentou, vamos puxar o zoom aqui de novo para você ver. Volta, isso, ó, você tem aqui 5,5, 1 aumentou, 1,80, 1,80, certo? Ó, 1,80. Aumentou para 5,5. Se aumentou o centímetro, vai aumentar os quilômetros na prática, lá na real, ou vai diminuir? Professor, vai aumentar, porque se 1 é 80, se aumentou para 5,5, vai aumentar também, não vai ser maior do que 80. Então, aumentou e aumentou. A seta é para cima, tá? Então, olha, quando eu tenho duas grandezas, quando quando aumenta aqui e aumenta aqui também, a seta, então, nessa razão, ela será para cima. Então, professor, como o senhor está dizendo, né, essa seta aqui, ó, ela sempre vai acompanhar a razão do x, ela sempre vai apontar para o x, sim, tá? Agora, o que você faz aqui para calcular? Vamos lá calcular? Você vai multiplicar ponta da seta com ponta da seta. 1 vezes x. 1 vezes x dá quantos? Vamos fazer aqui. 1 vezes x dá x, que é igual 5,5 vezes 80. 5,5 vezes 80. 5,5, olha aí, ó. Vamos pegar aqui 80 vezes 5,5.
80 vezes 5,5, pessoal, vai dar 440. 440. O 1 não é necessário aparecer aqui atrás, você sabe disso. Então não há necessidade de passar dividindo 440 dividido por 1. Então tá. Se 1 centímetro aqui, se 1 centímetro equivale a 80 quilômetros, qual é a distância então de Fortaleza até Natal? 440 quilômetros. 440 quilômetros. Então você vai lá, 80, 160, 240, e aí você faz esse cálculo e você vai chegar em 440, tá bom? Então você fazendo esse cálculo aqui, que é chamado de regra de 3 simples, tá? A regra de 3 simples, você chega nesse valor, tá? 440. Pessoal, isso aqui cai em concurso público, isso aqui cai em Enem, isso aqui cai em vestibular. Tudo que você pode imaginar em concurso, que você for fazer alguma provinha na vida e cair lá o conceito matemático ou raciocínio lógico matemático, vai cair a regra de 3 simples, sem dúvida, tá? Aqui, pessoal, mais um exemplo. Então, fizemos esse exemplo aqui, da corda, fizemos esse exemplo aqui da escala do mapa. Agora vamos para esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Vamos aqui comigo montar essa questãozinha. Uma máquina fabrica quantos alfinetes? 5.000 alfinetes. 5.000. Essa aqui vai ser a razão dos alfinetes. É igual alfinetes. É igual o quê? Em quantas horas? Em 2 horas. Então você tem 5.000 alfinetes você coloca o sinal de igual em 2 horas. Então aqui você vai ter a razão das horas. Certo? Então você tem aqui a razão dos alfinetes e a razão das horas. Vamos continuar lendo. Ponto. Quantos alfinetes? Quantos alfinetes? A pergunta é quantos alfinetes. Então você coloca o X na pergunta, no que ele quer saber. Quantos alfinetes? Então você vai colocar na razão dos alfinetes. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas? Então você tem a razão das horas aqui. Você tem 7, está para 2. Então, olha aqui, ó. Você tem 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes será fabricado em 7 horas? Pessoal, se em 2 horas, se em 2 horas é fabricado 5.000 alfinetes, se em 2 horas, olha aqui, ó, 2 razões, 2 grandezas. Se em 2 horas é fabricado 5.000 alfinetes, em 7 horas aumentou, em 7 horas, você acha que vai fabricar mais de 5.000 alfinetes ou menos de 5.000 alfinetes? Me diz. Se em 2 horas fabricou 5.000, em 7 horas vai fabricar mais ou vai fabricar menos? Mais. Então percebe que aumentou as horas, também vai aumentar a produção de alfinetes. Aumentou, a seta é para cima nessa razão aqui, ó. E aqui você já sabe o que? Você já sabe que a seta ela vai apontar sempre para quem? Para o X. Tá? Então a ponta da seta sempre aponta para o X. Isso quer dizer que quando aumenta, quando aumenta, a grandeza ela é... Opa, tem um N aqui. A grandeza é diretamente proporcional. Proporcional. Ok? Então, quando aumenta, a grandeza ela é diretamente proporcional. Essas grandezas são diretamente proporcionais, essas duas razões. Tá. Feito isso, cabe a você descobriu que isso aqui é diretamente uma grandeza diretamente proporcional. Cabe a você dizer quantos alfinetes, então, será produzidos em 7 horas. Se em 2 horas foi produzido 5.000, em 7 horas vai ser produzido quantos? Aqui você multiplica ponta da seta com ponta da seta.
Então vai dar x vezes 2, que dá quantos? 2x. Coloca o sinal de igual. 5.000 vezes 7 vai dar 5 vezes 7, 35. Vai dar 35.000. Certo? 35.000. O 2 ele passa a dividir no 35.000, então vai ficar exatamente quantos? Vai ficar quantos? 12.500. 12.500, certo? 12.500 o quê? 12.500 alfinetes. Então, essa máquina fabricará 12.500 alfinetes em 7 horas. Pessoal, vamos deixar aqui o estudo da regra de 3 simples envolvendo grandezas diretamente proporcionais e vamos estudar agora regra de 3 simples envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Mas para isso, pessoal, vamos assistir a próxima aula. Essa é a aula 1, 25 minutos, quase 30 minutos. Então, na próxima aula, nós estaremos, então, estudando as grandezas inversamente proporcionais. Vamos que vamos, pessoal!